Bom dia a todos. Já escutou falar em qualidade de serviço? Este é o nosso assunto de hoje. Hoje, a rede de computadores é essencial para o funcionamento dos negócios, com diversos serviços críticos sendo realizados pela internet, como streaming de vídeo, telefonia IP e telemedicina. A qualidade de serviço, QoS, em uma rede de computadores é fundamental para garantir o desempenho satisfatório desses serviços críticos. O QoS envolve um conjunto de mecanismos que priorizam e gerenciam o tráfego na rede, de forma a atender aos requisitos de desempenho dos diferentes tipos de aplicações. Essa apresentação irá explorar os conceitos e as técnicas de QoS em redes de computadores, mostrando como elas podem ser aplicadas para melhorar a confiabilidade e a eficiência das comunicações. E, com certeza, você vai aprender a analisar as características de tráfego relevantes na definição do QoS. Organizar a construção de classes de serviços e sua configuração. Apontar as diretrizes de configuração de classes de serviço para os diferentes tipos de tráfego. Então vamos para a aula. Características de tráfego. Forozan, 2008, define diversas características de redes de computadores. Confiabilidade refere-se à capacidade da rede de continuar funcionando mesmo em caso de falhas. Redes com menos falhas são mais confiáveis, como as que utilizam fibra óptica, que evita interferências externas. A confiabilidade é crucial para serviços como e-mail e transferência de arquivos. Atraso representa o tempo que um fluxo de dados leva para ir do emissor ao receptor, medido em milissegundos, ms. Pode ser afetado por diversos fatores, como processamento, fila, propagação e transmissão. Variação do atraso. Jitter refere-se à diferença no tempo de chegada dos pacotes em uma transmissão, o que pode causar instabilidade em aplicações como chamadas de voz e vídeo. O ideal é que o jitter seja o menor possível. Perda de pacotes. Ocorre quando os pacotes de dados são descartados pelos roteadores ao longo da rede devido à falta de espaço na fila de armazenamento. Isso se agrava com o aumento do tráfego. Largura de banda refere-se à capacidade de transmissão de dados da rede, medida em bits por segundo, bps. Redes com maior largura de banda suportam melhor aplicativos que exigem grandes volumes de dados, como vídeo sob demanda. Esses fatores afetam diretamente a qualidade dos serviços de rede, especialmente em aplicações como videoconferências, jogos online e telefonia. Primeira largura de banda. A largura de banda é a capacidade do meio de transmissão de dados, conexão ou da própria rede. Ela determina a velocidade do fluxo de dados na rede e é medida em bits por segundo, bps. Por exemplo, a internet que chega à sua casa tem uma determinada velocidade que é a largura de banda disponível, 1 megabit por segundo, 50 megabits por segundo, 200 megabits por segundo. Podemos medir a largura de banda usando ferramentas online como o Speed Test, que consegue medir a velocidade da internet. 1.b QoS sobre IP. Os serviços integrados têm o objetivo de classificar o fluxo de dados dando garantia no nível de serviço de ponta a ponta, ou seja, desde a origem até o destino. Os recursos necessários para permitir o fluxo de dados ao longo do caminho são reservados previamente pelo protocolo RSVP, Resource Reservation Protocol. Esse protocolo é responsável pela reserva de recursos ao longo da rede, por exemplo, largura de banda. Os serviços diferenciados não reservam antecipadamente recursos para o fluxo de dados como nos serviços integrados, ao contrário, é implementada em cada roteador uma estratégia criada pela IETF com um conceito baseado em classes, em vez de em fluxo. Assim, o DiffServer é escalável, mais simples e flexível. As classes de serviço para QoS são técnicas utilizadas para suporte a diferentes fluxos de dados gerados por diferentes aplicações, principalmente na internet. O conceito. Segunda classe de serviços para QoS. As classes de serviço agrupam fluxos de dados com características semelhantes de atraso, jitter e perda, associadas a aplicações com requisitos similares de desempenho.
Elas são divididas em duas categorias: rede e usuário. Categoria de rede, relacionada à gestão e transmissão dos dados na rede, incluindo o roteamento entre sistemas administrativos e o gerenciamento de fluxos entre roteadores. Aplicações dessa classe incluem protocolos como OSPF, BGP, RIP, e sistemas de peering e MPLS. É crucial para manter a operação da rede, garantindo que os pacotes sejam transmitidos no tempo correto e respeitem acordos de SLA. Essa classe também envolve a operação de redes, utilizando ferramentas de OAM, operação, administração e gerenciamento, e protocolos como SNMP, FTP e Telnet, que são menos sensíveis a atrasos e perdas. Categoria de usuário, relacionada ao uso de aplicativos em dispositivos finais, como smartphones e notebooks, incluindo atividades como streaming de vídeo e jogos online. 2.b Tráfego de usuário. Tráfego de usuário é um dos principais tipos de tráfego de rede que precisamos considerar. Inclui diferentes tipos de aplicações como telefonia VoIP, sinalização de telefonia, conferências de vídeo, jogos online, streaming de mídia e aplicações de baixa latência. Cada tipo de aplicação tem requisitos específicos de rede, como largura de banda, latência, jitter e perda de pacotes. É importante entender os requisitos de cada aplicação para projetar uma rede que atenda às necessidades dos usuários. Vamos analisar os diferentes tipos de tráfego de usuário e suas características na próxima sessão. Os fluxos de dados em redes de computadores são influenciados por características como atraso, jitter, perda de pacotes e largura de banda, que impactam diretamente o desempenho dos serviços. Aplicações como streaming de vídeo e áudio, aulas virtuais, telemedicina e telefonia IP exigem certas condições para garantir uma boa experiência ao usuário. As classes de serviços são organizadas com base em características e aplicações similares. Conforme mostrado no quadro 3, diferentes classes de serviços atendem a requisitos específicos, como telefonia, conferências multimídia e streaming de vídeo, cada uma com suas demandas em termos de atraso, jitter e perda de pacotes. Por exemplo, a telefonia requer pacotes pequenos e taxa de envio constante, enquanto o streaming de multimídia pode tolerar maior variação na taxa de transmissão. A utilização de mecanismos de qualidade de serviço, QoS, em redes permite a priorização de certos fluxos de dados, garantindo melhor desempenho de aplicações sensíveis. Assim, categorias como telefonia, controle de rede, videoconferências e dados de baixa latência são criadas para melhorar a experiência do usuário, atendendo às necessidades específicas de cada tipo de fluxo de dados. Por fim, há uma tendência crescente no uso de QoS para garantir uma boa qualidade de rede, especialmente em aplicações que exigem alta confiabilidade e desempenho, assegurando uma experiência positiva para o usuário final. 3.b Características para classes de serviços. Esta tabela mostra as principais características de diferentes classes de serviço de rede. Cada classe tem requisitos específicos em termos de perda de pacotes, atraso e variação de atraso, jitter. Por exemplo, o tráfego de controle de rede pode tolerar um pouco mais de perda e atraso, mas requer algum nível de jitter. Já a telefonia exige níveis muito baixos de perda, atraso e jitter para garantir uma boa qualidade de voz. A classe de sinalização também é sensível ao atraso e jitter, pois precisa de uma resposta rápida e consistente. Conferência multimídia e aplicações interativas em tempo real têm requisitos intermediários, com tolerância moderada à perda e atraso. Entender essas características é fundamental para projetar e configurar corretamente a rede para suportar os diferentes tipos de tráfego. Vejamos agora um caso de estudo: Starbar. Problema. A empresa Starbar enfrentava problemas com reuniões online por videochamada, incluindo conexão instável, picotagem da fala e não visualização dos vendedores. Análise. Carlos, especialista em redes, identificou jitter alto, atraso alto e alta taxa de perda de pacotes através de ferramentas online. Solução. Carlos atualizou o SLA para uma classe de serviço aplicada no link tipo classe de serviço conferência multimídia. Resultado.
Após os ajustes, a qualidade do link melhorou e o sistema ficou muito mais estável, solucionando os problemas de videoconferência. 3 pontos. Tendências em QoS. A rede de computadores moderna possui mecanismos para priorizar o tráfego de dados, garantindo uma melhor qualidade de serviço, QoS, para aplicações críticas. Diferentes categorias de classes de tráfego foram criadas, como telefonia, controle de rede, videoconferência e dados de baixa latência, cada uma com suas próprias características e requisitos. A priorização do tráfego ao longo da rede, desde a origem até o destino, proporciona uma experiência positiva para o usuário ao utilizar aplicações que demandam uma boa qualidade de rede. Esses mecanismos de QoS são fundamentais para garantir o desempenho e a confiabilidade das redes de computadores modernas, especialmente com o aumento do uso de aplicações em tempo real e de alta demanda. Chegou a hora do resumão. Importância do QoS. A qualidade de serviços, QoS, em redes de computadores é essencial para garantir o desempenho satisfatório de serviços críticos em um cenário de crescente demanda por comunicação via internet. Em um mundo cada vez mais conectado, onde aplicações como videoconferência, streaming de vídeo e jogos online são cada vez mais populares, a QoS se torna um fator crucial para garantir a qualidade da experiência do usuário. Sem QoS, a qualidade do serviço pode ser comprometida por fatores como latência, jitter, perda de pacotes e congestionamento da rede, levando a interrupções, falhas e uma experiência frustrante para o usuário. Características de tráfego. Confiabilidade, atraso, jitter, perda de pacotes e largura de banda são características cruciais que definem o QoS e influenciam a experiência do usuário. A confiabilidade se refere à capacidade da rede de entregar dados com precisão e integridade, garantindo que a informação não seja corrompida durante a transmissão. O atraso, ou latência, mede o tempo que leva para um pacote de dados viajar da origem ao destino, impactando diretamente a fluidez da comunicação. O jitter, por sua vez, se refere à variação do atraso, podendo causar interrupções na comunicação e afetar a qualidade de serviços como videoconferência. A perda de pacotes, quando pacotes de dados não chegam ao seu destino, impacta a integridade da comunicação e pode levar a falhas na transmissão. Finalmente, a largura de banda se refere à capacidade da rede de transportar dados em um determinado período de tempo, determinando a velocidade da comunicação e a capacidade de suportar diferentes tipos de tráfego. Classes de serviço. As classes de serviço para QoS permitem categorizar e priorizar diferentes tipos de tráfego, garantindo que cada aplicação receba os recursos necessários para seu funcionamento adequado. As classes de serviço são definidas com base nas necessidades de cada aplicação, levando em consideração fatores como a sensibilidade ao atraso, a tolerância à perda de pacotes e a demanda por largura de banda. Por exemplo, uma videoconferência exige um QoS alto, com baixo atraso, jitter e perda de pacotes, enquanto uma transferência de arquivos pode tolerar um QoS mais baixo. A implementação de classes de serviço permite que a rede aloque recursos de forma mais eficiente, garantindo que as aplicações mais sensíveis ao desempenho recebam a prioridade necessária. Implementação e tendências. A implementação de QoS através de classes de serviço e a constante evolução das técnicas de priorização de tráfego são tendências para melhorar a experiência do usuário em aplicações que demandam alta qualidade de rede. Com o crescimento exponencial do tráfego de dados na internet, a priorização do tráfego se torna cada vez mais importante para garantir que as aplicações mais críticas recebam os recursos necessários para funcionar de forma eficiente. As técnicas de priorização de tráfego estão em constante evolução, com o desenvolvimento de novas tecnologias e algoritmos para garantir uma melhor utilização dos recursos da rede e uma experiência mais satisfatória para o usuário. E por fim, acabou. Mas se você quer saber mais sobre o assunto, basta baixar o material escrito deste assunto no seu ambiente virtual. E não deixe de tirar suas dúvidas com o seu tutor. Até o próximo vídeo. Tchau!